Olá, eu sou Lucas Ávila e estamos começando mais uma entrevista do canal da Rede Emília. Esse nosso programa tem o objetivo de difundir pesquisas acadêmicas e opiniões de especialistas sobre temas importantes que perpassam a infância, seus direitos e, entre eles, também a educação. A Rede Emília é uma iniciativa de um grupo de pesquisadoras e pesquisadores sul-americanos interessados na temática da infância e juventude e também nas análises dos diferentes modos de atuação do poder público nos países que participam da rede. Nós temos participação de diversos países latino-americanos, como também países da Europa. Nosso objetivo aqui no canal é falar sobre as crianças e jovens, especialmente no âmbito de seus direitos fundamentais. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu passo a palavra para a professora doutora Magali Reis, uma das fundadoras da Rede Emília, para dar aí as boas-vindas à nossa conversa de hoje. Obrigada, Lucas. Gostaria de cumprimentar a todos que nos assistem. Agradeço a confiança de vocês no nosso trabalho, no trabalho da recém-formalizada Rede Ibero-Americana de Pesquisas Interdisciplinares sobre Infância e Juventude, denominada Rede Emília. Nossa rede de pesquisa reúne docentes da Argentina, México, Espanha, Portugal e diversas universidades brasileiras públicas, federais, estaduais, confessionais e comunitárias. Por meio das temáticas da infância e da juventude, realizamos estudos compartilhados, organizamos eventos e publicações com o intuito de subsidiar as políticas públicas na organização e estruturação de projetos e programas que visem atender aos direitos fundamentais das crianças e jovens. Neste vídeo de hoje, contamos com a presença, e com a participação do Dr. Ariel de Castro Alves. Ariel, é uma grande satisfação termos você conosco hoje. E antes de começarmos a entrevista, eu gostaria de pedir para você que está nos assistindo que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos conteúdos e compartilhe esse vídeo com todos aqueles que defendem, educam e valorizam as crianças e jovens ibero-americanos. Lucas, por favor. Obrigado, Magali. O nosso entrevistado de hoje é um grande defensor dos direitos das crianças e adolescentes e tem se destacado por sua atuação em diversos âmbitos. Ariel de Castro Alves, advogado, especialista em direitos humanos pela PUC São Paulo, membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e presidente do grupo Tortura Nunca Mais. Ex-conselheiro do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e do CONDEP. Foi um dos fundadores da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Nacional e fez parte da coordenação nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Antes de tudo, Ariel, muitíssimo obrigado por sua presença e por sua disponibilidade em conversar com a gente aqui da Rede Emília. Ariel, a gente começa com a primeira pergunta. Há alguns anos já o país vem sendo tomado por uma onda conservadora que se expressa em um conjunto de políticas e práticas governamentais e sociais, e aí tem fortes impactos na vida da população, principalmente a população mais pobre. E nesse contexto, a gente sabe que as crianças e jovens têm sido um dos mais atingidos, por esse movimento aí, sobretudo com o agravamento nas condições econômicas e sanitárias das famílias. Como que você analisa a condição da infância e da juventude no Brasil nos últimos anos, em termos de políticas sociais voltadas a essa parcela da população? Olá, Lucas. Olá, Magali. É um prazer participar desse programa, dessa conversa da Rede Emília sobre assuntos importantes para a nossa atualidade, para compreender a sociedade, o Estado contemporâneo no Brasil. E, de fato, nós temos agora, em julho, completamos 31 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente,
e o Brasil vive um momento de graves retrocessos. Nós temos que compreender esses 31 anos do Estatuto a partir dos avanços gerados pela própria legislação, né, que teve a mudança entre a doutrina da situação irregular para a doutrina da proteção integral. Então, antes do Estatuto, pelo Código de Menores, crianças e adolescentes eram chamados pejorativamente de menores, menores abandonados ou menores infratores. E a preocupação da legislação era sempre com a repressão, com a higienização social dos chamados menores abandonados e infratores. E eram considerados o quê? Menores em situação irregular, quer dizer, seres problemáticos que deveriam sofrer uma intervenção repressiva e higienista por parte do Estado e dos adultos. E a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a mudança para a doutrina da proteção integral, quando nós temos uma menina explorada sexualmente, uma criança explorada no trabalho infantil, uma criança vítima de violência, ou mesmo um adolescente em conflito com a lei, eles não são mais considerados como menores em situações irregulares, como seres problemáticos que deveriam sofrer intervenções dos adultos e do Estado. E, então, eles não são mais objetos do Estado e dos adultos, e sim sujeitos de direitos. Então, a partir do momento que nós temos essas situações de crianças exploradas, de crianças vítimas de violência, de crianças que estejam aí em situações de abuso, exploração sexual, ou mesmo envolvidos com atos infracionais, nós temos como crianças e adolescentes em situações de risco, em crianças e adolescentes que, na verdade, o Estado, a sociedade, a família que estariam em situações irregulares por não terem garantido a proteção integral dessas crianças e adolescentes. Então, essa é a grande mudança que nós temos dentro do paradigma entre a doutrina da situação irregular para a proteção integral, até lembrando, né, do que dizia o pedagogo falecido Antônio Carlos Gomes da Costa, que foi uma das pessoas que mais pensou, né, na elaboração do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, uma das pessoas que mais tratou dessas mudanças importantes, doutrinárias, pedagógicas, né, introduzidas pelo ECA. E, a partir daí, nós tivemos, sim, muitos avanços, né, principalmente a redução da mortalidade infantil, que, quando o ECA surgiu, eram 60 mortes para cada 1.000 crianças que nasciam. Hoje, a média nacional é de 13 mortes para cada 1.000 crianças que nascem. Então, a mortalidade infantil, em razão do Sistema Único de Saúde, de atuação de entidades como a Pastoral da Criança, entre outras, teve uma grande diminuição. O trabalho infantil também diminuiu bastante. Nós tínhamos, lá em 90, com uma população muito menor no Brasil, 6 milhões de crianças exploradas. Hoje, nós temos ainda quase 2 milhões de crianças em situações de trabalho infantil, e o governo federal não tem mais mostrado as estatísticas, os diagnósticos, não tem dado mais publicidade a esses números, ou nem tem mais elaborado esses números, mas o que sabemos é que estão censurando dados do IBGE sobre trabalho infantil. Então, nós, desde 2019, não temos dados atualizados sobre a situação do trabalho infantil no Brasil. Mas, de qualquer forma, sabemos que nesses últimos anos a diminuição foi bastante grande, bastante considerável. Agora, também tivemos avanços nas vagas em escolas, né, no aumento da universalização do ensino infantil, do ensino fundamental, principalmente, que hoje tem condições de atender todas as crianças e adolescentes do Brasil, e também no ensino médio, que tem condições de atender pelo menos 90% dos adolescentes brasileiros. Mas ainda temos mais de 3 milhões e 500 mil crianças
fora da escola, e a evasão escolar, em razão da situação de pobreza, em razão das situações de risco envolvendo crianças e adolescentes, das situações de violência, de negligência, entre outras, de trabalho infantil, de exploração sexual, que geram evasão escolar. E, claro, a qualidade do ensino deixa a desejar. Vocês que são educadores, né, sabem da falta de estrutura da maioria das nossas escolas públicas, principalmente as escolas vinculadas aos estados. As escolas vinculadas às prefeituras, em geral, têm uma melhor qualidade, principalmente no que diz respeito ao ensino fundamental. Mas quando a criança vai para a escola estadual, os pais se desesperam, porque a qualidade do ensino nos estados, ele cada vez está, infelizmente, pior, né, no sentido da falta de estrutura, né, desde os profissionais mal remunerados, né, das escolas que muitas vezes mais parecem presídios, né, com tantas grades e também com falta de estrutura material de trabalho, né, de estrutura de informática, e o horror que foi agora o ensino à distância, por exemplo, que as prefeituras e estados não conseguiram que os alunos, de fato, pudessem acompanhar esse ensino à distância, escancarou ainda mais as desigualdades durante esse período da pandemia. Crianças e adolescentes que não tinham as mínimas condições. Primeiro, porque moram em casas que não têm um cômodo que elas possam se dedicar aos estudos. Também não têm acesso à internet, não têm aparelhagem, computador, para ter condições aí adequadas de estudo. Então, isso gerou mais desigualdade, né, no que diz respeito aos estudantes de escolas privadas, aos estudantes de classe média, e os próprios professores, muitos deles não conseguiram também lecionar à distância, pela falta também, tanto de um processo preparatório, de formação desses profissionais para aquele tipo de ensino, até porque a pandemia veio de uma forma repentina, né, e de repente teve que fechar tudo, quanto também a falta de estrutura desses profissionais que já são extremamente mal remunerados, né? Isso também, claro que tem relação com a má qualidade do ensino público prestado às crianças e adolescentes no país. E a outra questão, né, além dessa questão da educação, que precisa ser aprimorada, tem a questão da violência contra crianças e adolescentes, né? O Brasil é um dos países mais perigosos do mundo para as suas crianças e adolescentes. Segundo o Unicef, 32 crianças e adolescentes são assassinadas todos os dias no Brasil. A maioria são vítimas de armas de fogo e a maioria são adolescentes. Tivemos também um aumento da violência, principalmente doméstica, nesse período da pandemia, com as crianças ficando mais em casa, muitas vezes reféns dos seus agressores, porque a violência doméstica ela é epidêmica também no Brasil, e tivemos os próprios números do Disque 100 que demonstraram isso. De 86 mil denúncias que chegaram no Disque 100 em 2019, passamos para o ano de 2020 com mais de 95 mil denúncias que chegaram ao mesmo sistema, sem levar em conta a subnotificação, até porque com as escolas, creches, demais atividades culturais, esportivas, né, centros comunitários fechados nesse período de pandemia, os profissionais desses serviços não ficaram sabendo, né, não tomaram ciência das situações de violências, de negligências envolvendo crianças e adolescentes, e os casos chegaram menos ao próprio sistema do Disque 100, aos conselhos tutelares, às delegacias de defesa da mulher, que atendem também crianças e adolescentes, ou mesmo as delegacias de proteção de crianças e adolescentes, ou as varas de infância e juventude. Então, me estendi bastante na resposta dessa primeira pergunta, porque ela é bastante ampla, né? Ela pede uma avaliação. Então,
É claro que ainda fiz uma avaliação bastante parcial, porque teria muitos outros temas ainda para tratar, se nós formos avaliar toda a conjuntura. Mas o que é importante destacar é que nós estamos, né, com o risco de perdermos todos os avanços que ocorreram nos 31 anos, agora, em razão de um desgoverno, de um governo que não tem nenhum compromisso com a área social. Aliás, eu quero saber se alguém ouviu falar do Ministério da Cidadania e Assistência Social nos últimos meses ou anos no Brasil. Parece que ele não existe. Tem auxílio emergencial, mas não passa pelo próprio Ministério da Cidadania e Assistência Social. Então, é como se não existisse mais esse tipo de atuação. Quando se fala em Ministério dos Direitos Humanos, né, a gente sempre lembra de uma pastora com pautas retrógradas, né, de uma pastora que interviu até num caso de uma menina de 10 anos, no ano passado, estuprada há vários meses pelo próprio tio, que engravidou, e depois o Ministério dos Direitos Humanos interviu para que não ocorresse o aborto, apesar da criança estar com risco à sua própria vida. E daí teve, inclusive, essa criança que saiu do Espírito Santo, porque o Hospital Federal do Espírito Santo, ligado a uma universidade federal, por conta da intromissão da ministra dos Direitos Humanos, não fez o procedimento, não atendeu a menina, ela teve que ir para o Recife, para um outro serviço de referência nesses casos, e os dados dela foram depois veiculados em vários veículos aí, por parte de setores fundamentalistas, inclusive por parte daquela tal Sarah Winter, que depois foi presa. E então essa menina foi recebida no hospital por um grupo de fundamentalistas organizado pelo próprio Ministério dos Direitos Humanos, e a criança sendo chamada de assassina e tendo que entrar no porta-malas do veículo para ser atendida naquele hospital e fazer aquele procedimento de aborto. Então, esse é um dos exemplos, né, da política anti-direitos humanos que nós temos hoje no Ministério dos Direitos Humanos e em outros ministérios, né? Esse governo, na verdade, ele nomeia tudo que é anti para estar à frente das pautas. Então, quem é anti-meio ambiente vai para o Ministério do Meio Ambiente. Então, quem quer destruir o meio ambiente fica no Ministério do Meio Ambiente. Quem quer detonar com os direitos humanos e pregar machismo, homofobia e violações aos direitos humanos fica no Ministério dos Direitos Humanos. Quem é racista vai para a Fundação Palmares. Então, assim por diante. Então, essa é a realidade e, por isso, vivemos todo esse retrocesso, além do desgoverno também, diante da pandemia, da crise humanitária, da crise econômica, social e da própria falta de resposta do governo diante da pandemia, né? Pelo negacionismo, pelo boicote ao distanciamento social, pelo boicote à vacinação e pelo próprio presidente e o seu governo provocar e incentivar aglomerações, negacionismo e colocar a população mais em risco ainda, gerando aí já quase 600 mil mortes, né, projeções aí de pesquisadores internacionais de 130 mil órfãos da Covid, quer dizer, crianças, adolescentes que perderam pais ou mães, ou mesmo que perderam pais e mães, ou mesmo que perderam avós, tios que cuidavam, que eram os responsáveis legais por essas crianças e adolescentes. Então, os efeitos, né, dessa pandemia e desse desgoverno, eles são realmente extremamente nefastos, deletérios aos direitos das crianças e adolescentes, e as poucas conquistas aí que tivemos nesses 31 anos, infelizmente, estão indo por água abaixo.
Ótimo, você menciona, né, essa questão da pandemia, né, e nós vimos que as crianças ficaram muito tempo sem aula, né, 1 ano e meio praticamente, nossas crianças do Brasil todo, né, com muita dificuldade de adequação das aulas remotas, como você mesmo mencionou aqui, né, nós temos muitas questões para pensar sobre as crianças, né, a falta de escola na vida dessas crianças, né, é muito prejudicial, como você já apontou na sua fala, você já apontou bastante aqui várias questões problemáticas. Então, qual é a análise que você faz, né, deste impacto a longo prazo na vida das crianças? Quais serão as consequências, né, e como nós podemos pensar o futuro dessas crianças a partir desse cenário que você desenhou aqui para a gente? Sim, agora é fundamental termos um momento de tentarmos aí é, interagir, né, com essas crianças e adolescentes. Primeiro, fazer a busca ativa, porque boa parte delas não retornarão, nem devem ter se matriculado. Infelizmente, no Brasil, nós não temos essa prioridade, né? Muitas vezes a escola pública, ela até parece que comemora quando uma criança deixa de participar das atividades ou deixa de ir às aulas, né? Principalmente quando são taxados daqueles alunos chamados de problemáticos, indisciplinados, né? Ou mesmo que sejam contestadores. Então, não temos, infelizmente, no Brasil, esse trabalho de busca ativa das crianças e adolescentes. Nós temos que lembrar que uma criança que abandona a escola, ela pode estar aí num futuro próximo, né, em breve, no farol da escola com uma arma na mão. O primeiro sinal de que uma criança está entrando numa situação de risco é quando ela abandona a escola, quando ela não comparece mais, ou porque ela está sendo vítima de violência, de negligência, de abandono, ou porque está em situação de trabalho infantil, ou porque está em situação de exploração sexual, ou de abusos sexuais no ambiente doméstico, ou se envolvendo com drogas, ou se envolvendo com atos infracionais. Então, fundamental, a partir de agora, vai ter que ter um esforço muito grande das escolas com as redes de proteção social, de forma interdisciplinar, de forma integrada ao sistema único da assistência social. Então, as escolas estaduais vão ter que dialogar com sistemas municipais da assistência social, com as organizações não governamentais e também com os próprios meios de comunicação, tentar fazer a busca ativa dessas crianças e adolescentes, junto com os conselhos tutelares, junto com as promotorias e varas da infância e da juventude, e buscarem essas crianças que não estejam matriculadas ou que não estejam comparecendo às escolas. E precisará ter aí uma diretriz nacional, que infelizmente nós não vemos por parte do Ministério da Educação. Aliás, parece que nem temos um Ministério da Educação, em nenhum momento o Ministério da Educação deu qualquer diretriz ou deu qualquer apoio para os estados com relação ao ensino à distância. Então, é lamentável, né, a falta, né, de atuação desse ministério, né, que também é comandado por um pastor fundamentalista, que inclusive defende violência doméstica, ele defende maus tratos, defende agressões como forma de educação, né, defende a vara né, nas suas pregações religiosas como pastor. Então, não temos tido essas diretrizes, mas será necessário de fato, né, pela falta de atuação do governo federal, os estados precisam tomar aí iniciativas em conjunto com os municípios e tentar aí retomar diante dessa defasagem toda de ensino que nós tivemos nesse mais de um ano em que as crianças e adolescentes estão praticamente sem aulas ou tendo aulas de uma forma extremamente capenga, parcial, né? Bastante defasada. Então, vai ser, de fato, realmente fundamental essa atuação conjunta aí com os vários
setores, né, da área social com a educação, e muitas vezes falta diálogo, né? Parece que no Brasil nós não temos essa integração que deveria existir, que é prevista no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, entre as políticas públicas, entre os serviços, entre os programas, para que atuem conjuntamente nessas questões. Temos uma lei importante que já entrou em vigor no ano passado, que toda escola pública precisa ter psicólogos e assistentes sociais para estarem aí uma equipe técnica multidisciplinar para atender os estudantes nas suas individualidades, que também é importante no enfrentamento às questões de violência doméstica, no questão do diálogo com a rede pública de saúde, com a rede pública de assistência social. Então, esperamos que todas as escolas tenham, de fato, cumprido essa lei e contratado, mas o que nós não vimos esses concursos sendo abertos para contratação dos psicólogos e assistentes sociais para as escolas. Então, é mais uma lei que, como várias outras do Brasil, não vai ser cumprida, né? Ou, muitas vezes, como a lei ela fala que as redes públicas de educação deverão ter psicólogos e assistentes sociais, é capaz que contratem um psicólogo e assistente social na diretoria de ensino, por exemplo, e vão dizer que está à disposição de todas as escolas de determinado município ou de vários municípios, aquela mesma equipe. E os municípios, da mesma forma, vão fazer isso, vão contratar assistente social e psicólogo na Secretaria da Educação e vão dizer que estão disponíveis a todas as escolas, né? O antigo jeitinho brasileiro vai acontecer nesse caso, e nós sabemos também que os recursos públicos nas áreas sociais, educação, assistência social, saúde, cada vez mais estão sendo cortados, né? Cada vez mais nós vemos um desmonte das áreas sociais e, infelizmente, nós não temos aí um cenário muito favorável nesses próximos meses e anos no Brasil, diante da atual conjuntura política, econômica e social do país. Ariel, eu queria me aprofundar numa questão muito séria que você colocou, que é esses registros de aumento das denúncias de violência contra as crianças, seja física, psicológica, sexual, durante essa pandemia, né? Os conselhos tutelares, quer dizer, já saiu isso, que é um dado real, né, desse aumento. Você considera que essa questão se deu também, esse aumento, né, pela falta da presença da escola física na vida dessas crianças? Eu também queria que você falasse um pouco qual que é o perfil socioeconômico que está mais vulnerável também a esse tipo de violência aí que aumentou tanto durante a pandemia. Sim, é claro que quando nós vemos casos como o do Henry, no Rio de Janeiro, né, são casos que têm uma visibilidade muito maior, né, porque envolve a classe média alta, envolve pessoas com poder, né, dentro de uma determinada sociedade. Então, são casos que a imprensa faz uma cobertura forte, né, uma cobertura o tempo todo, até muitas vezes com excessos, com grande sensacionalismo. E esses casos acabam sendo emblemáticos porque eles acabam também incentivando outras denúncias com relação a violências contra crianças e adolescentes. Geralmente, depois de casos desse tipo, nós temos um aumento grande de denúncias realizadas nesses canais, como o Disque 100, entre outros que alguns estados dispõem. Mas, de fato, a maioria das violências domésticas atingem, né, crianças e adolescentes pobres, negras, né, a maioria meninas, e muitas delas também com idades aí entre 3 e menos de 12 anos, né, muitas são, de fato, crianças, né? Então, e tem vários tipos de denúncias, a maioria delas são por negligência.
Então, nós também temos que nos preocupar com a questão em não criminalizar mães e pais pobres, porque muitas vezes a negligência é gerada pela falta de serviços públicos. Como é que você vai criminalizar uma mãe ou um pai que deixa um irmão de 8 anos cuidando de uma criança de 2 e 3, se a creche está fechada e se eles são obrigados a trabalhar? Home office é para classe alta, para classe média. Home office é para nós, para quem é da academia, para quem é da advocacia, que faz audiência online, mas a realidade da maioria dos trabalhadores brasileiros não é essa. Eles foram obrigados a ficarem se arriscando, a irem em ônibus e metrôs lotados, a estarem presentes nos seus locais de trabalho. Por isso que havia tanta reação quando a gente pregava distanciamento, isolamento social, né? Exatamente daqueles setores do comércio que eles ficam lá com o seu celular na mão, verificando os lucros, né? O que entra, o que sai, fazendo toda a movimentação bancária, enquanto seus trabalhadores estavam expostos às contaminações, expostos aos ônibus lotados, às ruas, né? Então, de fato, nós temos que também levar em conta essas situações, né? Mães e pais que ficaram sem esse apoio das creches, as creches fecharam nesse período, tiveram que trabalhar e colocaram os irmãos um pouco mais velhos, que podem ter 8, 9, 10 anos, cuidando de bebês enquanto os pais e mães estavam trabalhando, porque não podem pagar babá. Então, quem pode pagar babá é a classe média alta, a burguesia. Então, nesses casos, né, nós também temos que ter essa preocupação de não criminalizar, não marginalizar essas pessoas, porque as negligências são geradas pela falta de serviços públicos. E também o que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê. Você não pode tomar uma criança de uma família por motivo de pobreza. O Estado precisa ter programas de geração de renda, ter programas de apoio e auxílio social para que a família consiga amparar, cuidar dos seus filhos. E então também é necessário ter essa preocupação. Mas, de fato, a maioria dos casos de violências, denúncias que chegam, tratam de crianças e adolescentes que moram em regiões periféricas, né, que moram em condições de extrema vulnerabilidade, em situações de miséria, de pobreza. Mas a violência doméstica no Brasil, ela não está só nos ambientes da pobreza. Muitas vezes ela até são menos denunciadas, primeiro porque nós temos um número de pessoas de classe média e de classe alta menor do que o número de pobres, e também porque as condições de moradia não favorecem tanto as denúncias. Em regiões mais periféricas, todo mundo sabe o que acontece na casa do outro, porque até a forma de moradia facilita esse contato, essa comunicação, esse acompanhamento do dia a dia do que acontece na casa do outro, e as pessoas nas comunidades são mais comunicativas do que as pessoas que moram nos seus condomínios e que mal se cumprimentam, mal se olham no olho. Então, e também as famílias de classes mais abastadas tentam manter aquele status, aquela aparência, como a família lá do Jairinho e da Monique tentava aparecer, né? Como um casal, gente de bem, que ia para as festas da sociedade, que levava o menino junto, que tirava foto para as redes sociais, quando, na verdade, o cenário, né, a situação, de fato, dentro de casa era outra. E isso é o que acontece em muitas realidades no Brasil, envolvendo violências contra crianças, adolescentes, idosos, mulheres, pessoas com deficiência. Então, também é necessário, né, que nós tenhamos essa visão. Mas, de fato, com o fechamento de creches, de escolas, essas escolas, creches, hoje os educadores, muitos deles foram qualificados, né, nesses últimos anos, pelas próprias, em conjunto com as redes de saúde,
para identificarem suspeitas de maus tratos, de abusos, de violência contra crianças e adolescentes. Violências que podem ser aparentes, com hematomas, escoriações, com marcas, lesões de fato, mas que também podem ser descobertas pelas mudanças repentinas de comportamento, de uma criança que era disciplinada na sala de aula e que, de repente, passa a ser indisciplinada, de uma criança que tinha um bom rendimento escolar e, de repente, passa a ter um péssimo rendimento escolar, de uma criança que está extremamente erotizada e sexualizada nos seus comportamentos. Então, a partir, né, desses indicativos, né, de mudanças repentinas de comportamentos é que os profissionais vão verificando e vão podendo aí atuar em conjunto com conselhos tutelares, com serviços da assistência social, para a identificação, para o melhor encaminhamento, ou mesmo crianças que não chegam mais no horário, ou que não comparecem mais às aulas. Então, são vários fatores para esses profissionais estarem descobrindo. E o fator preventivo também. Muitas vezes a violência doméstica é prevenida porque a família sabe que no dia seguinte a criança vai para a escola e aquela situação de violência pode ser descoberta na escola. E também o fator de ficarem mais tempo naquele ambiente doméstico, né? Que ainda mais nesse período das pessoas ficarem muito tempo dentro de casa, os conflitos também aparecem mais, o estresse também, das pessoas terem que trabalhar, né? Então, dificuldades financeiras, econômicas, então várias situações que geram também um maior estresse, mais conflitos dentro dos ambientes domésticos. Então, tem todos esses fatores a serem considerados com relação a esse período, né, que nós tivemos aí fechamento de escolas, tivemos também fechamentos de vagas de trabalho, tivemos também paralisação de uma série de serviços e de atividades comerciais e impuseram que as pessoas ficassem mais nos seus ambientes domésticos. Com certeza, nós tivemos grandes problemas, né? E eu penso que a pandemia vai deixar muitas sequelas, né, sociais, políticas, econômicas, a gente já está percebendo, né, mas sociais serão muito graves. Dentre elas, né, você toca na questão dos órfãos, dessa multidão de órfãos da pandemia, né, que vão precisar de assistência. Então, na sua opinião, Ariel, quais serão os grandes desafios do Estado brasileiro nesse sentido para os próximos anos? Com relação aos órfãos da pandemia, né, quando a gente fala em orfandade, a gente tem que lembrar que sempre os desastres, as guerras e outras situações, né, epidemias, sempre geraram uma grande orfandade, né? A gripe espanhola gerou um grande número de órfãos, a AIDS, né, no início dela, gerou um grande número de órfãos. Nós tivemos, né, as próprias guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, geraram um grande número de crianças e adolescentes órfãos. O terremoto da Haiti gerou um grande número de órfãos, inclusive tráfico de crianças, né, inclusive dessas crianças e adolescentes órfãos. Então, de fato, né, esses cenários, né, eles geram uma orfandade muito maior, ainda mais diante do que aconteceu no Brasil, né, do descaso todo governamental no enfrentamento à pandemia, né, a falta efetivamente de lockdown, a falta de distanciamento social. No Brasil nunca ocorreu distanciamento social, né? Isso é balela. A maioria das pessoas continuaram vivendo como se nada tivesse acontecendo. Umas porque foram obrigadas pelos seus patrões a se comportarem como se nada tivesse acontecendo, obrigadas a comparecerem aos seus locais de trabalho, obrigadas a pegarem ônibus lotados. Então, nós temos, de fato, essa questão, né, de um presidente de um governo federal que boicotou o tempo todo todas as medidas preventivas
da pandemia, que o tempo todo pregou que as pessoas se aglomerassem, que as pessoas não usassem máscaras, que as pessoas participassem de festas, que as pessoas fossem consumir, fossem para shoppings, fossem para as ruas de comércio, que as pessoas se aglomerassem em mercados. A realidade é essa, né? Nós tivemos, de fato, né, a principal autoridade da República o tempo todo boicotando as iniciativas das prefeituras, dos governos estaduais de distanciamento social. Depois, o boicote às vacinas, que a própria CPI está evidenciando que houve um boicote orquestrado para depois transformar o Ministério da Saúde num verdadeiro balcão de negócios para negociar aquelas vacinas, né, em troca, possivelmente, de esquemas aí de corrupção. Então, nós tivemos aí todo esse cenário, né, de várias propostas de laboratórios que chegaram ao governo, o governo não aceitou, então a vacinação no Brasil era para estar muito mais adiantada. Aliás, o Brasil tem o melhor sistema do mundo para vacinar rapidamente. Se tivesse a quantidade necessária de vacinas desde o início, o Brasil teria vacinado em 2 meses toda a população brasileira, se de fato tivesse, desde o início, contratado, né, todas e adquirido as vacinas necessárias, porque nós temos um sistema com grande capilaridade, um sistema que está presente em todos os municípios do país, com profissionais, um sistema organizado, que é o exemplo dos outros, das outras campanhas de vacinação. Tem campanhas de vacinação no Brasil que ocorrem 2, 3 finais de semana, vacina praticamente a população toda, ou grande parte dela. Então, se de fato nós tivéssemos, né, esse comprometimento do governo federal desde o início em adquirir vacinas, nós teríamos já a nossa população totalmente vacinada em fevereiro, em março desse ano, porque o Brasil, por ter um sistema único de saúde, ele estava mais preparado para essa vacinação do que os Estados Unidos, do que vários outros países europeus que não têm sistemas públicos de saúde tão organizados como o nosso, apesar de todos os problemas, de todos os cortes de recursos, mas nós temos, de fato, um sistema bastante organizado, unificado e presente em todas as regiões do país. Então, de fato, né, nós temos todas essas questões, né, a ressaltar diante desse cenário de pandemia, que já gerou quase 600 mil mortes, e que temos esse artigo científico publicado recentemente numa revista Lancet, né, na revista Lancet, que trata aí dessa estimativa de 130 mil órfãos gerados aí pela pandemia em razão dessas quase 600 mil mortes no país, mas não propriamente órfãos de pai e de mãe, mas órfãos ou do pai, ou da mãe, ou de avós, ou de tios, de pessoas que eram responsáveis legais. E no Brasil nós temos também o fator de que muitos avós idosos que morreram, que foram a maioria das vítimas, principalmente no primeiro ano da pandemia, durante todo o ano passado, então, os idosos foram as principais vítimas e até agora continuam sendo de alguma forma, apesar do avanço da vacinação. E então esses avós sustentavam os seus filhos e os seus netos. Então isso acaba tendo um efeito, né? Um efeito dominó em toda a desestruturação daquele ambiente familiar, né? Porque aquele avó, até levando em conta que os sistemas mais antigos de previdência eram bem melhores que os sistemas atuais, porque nós tivemos um desmonte dos direitos previdenciários no Brasil nesses últimos anos, e teremos ainda mais desmontes no sistema previdenciário. Então, muitos daqueles avós que tinham até
sistemas previdenciários um pouco melhores sustentavam seus filhos e netos, e claro que isso terá efeitos bastante desastrosos nessas famílias, desestruturação, de geração de maior vulnerabilidade nesses ambientes. Então, diante disso, na questão da orfandade em si, nós precisamos de, e já temos propostas no Congresso, de pensão por morte, independente da pessoa que morreu ser contribuinte do INSS, porque a pensão por morte que nós temos hoje é só para quem era contribuinte. Nós temos que levar em conta que a maioria da população brasileira não é contribuinte, não tem nem condições de contribuir, e com essa precarização do mercado, né, com as pessoas não tendo mais sendo contratadas pela CLT, como com registros efetivamente, e com contribuição previdenciária vinculada ao contrato de trabalho, então boa parte da população brasileira não tem contribuição previdenciária. Então os filhos acabam ficando completamente desamparados, acabam não recebendo nada com a morte dessas pessoas. Então, nós temos propostas no Congresso Nacional de pensão por morte, independente do pai, da mãe, né, de quem sustentava a criança ou adolescente, ser contribuinte da Previdência Social Pública. Necessidade também de programas de guarda subsidiada, programas de apadrinhamento, programas de família acolhedora, e sempre também pensando, né, na excepcionalidade do serviço de acolhimento. O pior seria você ter crianças e adolescentes órfãos, que os pais e mães morreram diante da contaminação por Covid, e você colocar essas crianças em abrigos, né? É uma revitimização. Aliás, sempre colocar em serviço de acolhimento, por melhor que eles sejam atualmente, melhoraram muito em razão do Estatuto da Criança e do Adolescente, não existem mais aqueles antigos orfanatos, que eram depósitos de crianças com 200, 300, 400 crianças, hoje são casas, né? São residências, são abrigos para até 20 crianças, casas-lares para até 12, com equipes técnicas, com monitoramento, com acompanhamento das varas da infância e juventude, dos conselhos tutelares, das secretarias municipais de assistência social, por meio dos centros de referência da assistência social. Mas, apesar da melhoria desse serviço de acolhimento, em razão do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, estabelecido pelo CONANDA, com o Conselho Nacional de Assistência Social, e das regras mínimas dos serviços de acolhimento, que também geraram aí normas importantes para o reordenamento desse serviço, mas o acolhimento tem que ser sempre excepcional, né? Não deve ser adotado como uma política pública, de fato, né? Só naquelas situações onde a criança esteja realmente numa situação de risco, de abandono, e não tenha outros familiares, né? A prioridade é sempre que a criança fique com alguém que ela já tem vínculos afetivos, que nem precisa ser da família biológica, pode ser um padrinho, uma madrinha, um vizinho, uma vizinha, que a criança confie, que a criança tenha vínculo, que a criança já tenha uma convivência com essas pessoas. E, claro, muitas vezes, para um tio ter mais uma criança, né, ter o sobrinho que o pai e a mãe faleceram, mais uma boca dentro de casa, então ele precisa de um apoio, ele precisa de um subsídio do Estado. Então é fundamental também, né, que seja implantada a renda básica de cidadania, uma antiga proposta do ex-senador Eduardo Suplicy, que o próprio Supremo agora está obrigando que o governo federal implante a partir de 2022, que a lei foi aprovada já há vários anos, ainda era governo Lula quando a lei foi aprovada, que estabelece a renda básica de cidadania, e até hoje não foi regulamentada. Então, agora o Supremo deu um prazo, 2022
essa lei tem que ser regulamentada e a renda básica de cidadania vai ter que ser implantada. Então, de fato, nós precisamos, né, de renda básica, de auxílio emergencial, de programas de guarda subsidiada e da pensão por morte para amparar esses órfãos da pandemia. Senão, nós estaremos jogando essas crianças e adolescentes, não apenas elas que foram afetadas pela orfandade, mas muitas outras, se não tivermos, né, um fortalecimento, uma prioridade, uma ampliação de recursos para os programas e iniciativas sociais, jogaremos elas no tráfico de pessoas, na exploração sexual, na exploração do trabalho infantil, na situação de rua, no envolvimento com drogas. Então, nós teremos aí uma tendência também de aumento da própria criminalidade infanto-juvenil em médio e longo prazo, se nós não investirmos, de fato, com a prioridade absoluta prevista na Constituição Federal na infância e na juventude do Brasil. Ariel, você falou isso em diversos momentos e realmente é notável que existe um movimento conservador no país que se estabelece não apenas de grupos informais, mas também grupos organizados, grupos com representação política. Recentemente eu vi a fala de um deputado sobre uma medalhista brasileira nas Olimpíadas, de 13 anos, e ele questionando o fato, uma revisão no ECA, porque essa brasileira tem 13 anos e ela trabalha, né? Eu queria que você falasse um pouco qual que é a visão de infância que esses grupos e, consequentemente, o governo federal, que, né, de certa forma, faz parte desse grupo e representa esses grupos, qual que é a visão que essas pessoas têm da infância? Por onde caminha esse raciocínio do que é a criança, quais são os direitos? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, muito importante, né, essa questão, porque desde o início o atual governo tem tratado, né, dessa questão de diminuir a idade de trabalho para crianças e adolescentes, de mudar a própria Constituição Federal e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. E então, na verdade, falta uma compreensão adequada na sociedade brasileira. A gente sempre ouve aquela frase, né, quando a gente trata de trabalho infantil: melhor estar trabalhando do que roubando. Agora, a gente tem que compreender que, muitas vezes, o trabalho infantil ele acaba sendo uma porta de entrada para a exploração sexual infantil, uma porta de entrada para a criminalidade juvenil, para o consumo de drogas e para as várias situações de risco. Uma criança que está trabalhando nas ruas vendendo balas, ela logo é aliciada, porque logo vai aparecer alguém dizendo: se você vender seu corpo, ao invés de vender bala, você vai ganhar muito mais do que você está ganhando agora. Ou logo vai uma pessoa aparecer e dizer para aquela criança: se você vender umas trouxinhas de maconha, de cocaína, você vai ganhar muito mais do que entregando essas balas. Então, muitas vezes, essas crianças acabam se tornando, né, presas da criminalidade, né, por conta de estarem já numa situação de risco. E muitas vezes os pais e mães delas estão desempregados e elas estão sendo exploradas. Então, na verdade, nós precisamos, né, mostrar para a sociedade que o trabalhador infantil de hoje também vai ser o desempregado de amanhã, porque ele não vai estudar, ele não vai se desenvolver de uma forma adequada, se preparar para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Além disso, a infância não pode ser suprimida, né? A infância tem que ser compreendida como um momento de formação da personalidade, e que vai desde até do pré-natal, né? Desde da gestação, da concepção da criança, e depois até ela completar 18 anos. Ela, na prática, ainda está se formando, até depois, até os 21 anos, segundo muitos especialistas, ainda está numa fase de formação
da sua personalidade. Então, e muitas vezes quem defende isso é porque defende realmente a exploração da pobreza. Por que que jovens de classe média podem estudar, né, até fazer doutorado, às vezes, sem nunca ter trabalhado de fato? E não acho isso ruim, não, mas por que que os jovens, então, filhos desses parlamentares, inclusive, que fazem essas propostas, por que que os filhos deles podem, né, só vir a trabalhar depois que se formar na graduação ou até na pós-graduação, mas por que o filho do pobre, então, não tem esse direito? Então, o filho do pobre tem que estar desde os 8, 9 anos carregando pedra, trabalhando em construção civil, trabalhando na agricultura. Então, na verdade, né, isso é uma herança da Casa Grande Senzala, que ainda prevalece no Brasil, de entender que os filhos das pessoas mais pobres não têm direito de estudar, os filhos das pessoas mais pobres têm que tá trabalhando desde a infância e não devem ter uma formação adequada, né? Tanto uma formação da sua própria personalidade, tanto o direito de brincar, o direito à lazer, ao esporte, à cultura. Não tem nada a ver uma comparação de uma menina de 13 anos, skatista, né, que aquilo ela estava desenvolvendo possivelmente como um prazer, que depois virou uma competição, mas ela inicialmente certamente entrou no skate por uma questão de prazer, de vontade, né? Diferente de uma situação obrigatória de trabalho infantil, que a criança é explorada e está sujeita a várias situações de risco. Então, não tem relação, e ela comparece aos seus treinos, né? Claro que uma criança assim também precisa de um acompanhamento dos pais, de um acompanhamento psicológico, né, para compreender também as questões relacionadas à competição, a trabalhar com as frustrações, mas não tem, é bem diferente de uma criança estar de fato tendo que diariamente comparecer, cumprir horário num local de trabalho. E uma coisa também é aquelas crianças que saem da escola, saem do colégio particular e vai lá no comércio do pai e dá uma ajuda e, de repente, ela fala que está cansada e ela já vai para casa. Outra coisa é a criança ter que, de fato, cumprir um horário, ficar no farol, ir para um local de marcenaria, né, estar em atividades ou até mesmo da construção civil e exposta a várias situações de risco, tendo sua infância totalmente suprimida. Então, de fato, a legislação brasileira ela garante que quem tem menos de 16 anos não pode trabalhar, e a partir dos 14 pode, como aprendiz. O que nós precisamos é incentivar a aprendizagem. O que se viu do ano passado é que perdemos aí 57 mil vagas de aprendizes no Brasil. Então, ao invés de incentivar a aprendizagem, que está vinculada à formação daquele adolescente, né, para ele depois ingressar de fato no mercado de trabalho, a aprendizagem que tem um caráter educacional e de formação, de capacitação do adolescente. Então, o Brasil não incentiva a aprendizagem e quer incentivar agora a exploração de fato do trabalho infantil, expondo, né, crianças e adolescentes a terem suas infâncias suprimidas e a também não se qualificarem de forma adequada e estudarem para depois ingressarem realmente num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, né? É para manter realmente a pobreza dessas pessoas. Então, quem defende isso é porque quer manter eternamente crianças e adolescentes. Congelou? Eu acho que caiu um pouquinho. Eu acho que a Magali caiu. Ah, não, tá ali. Não, de volta. Eu acho que só oscilou um pouquinho a minha internet, congelou um pouquinho, mas estou de volta.
Bom, Ariel, você tocou em coisas muito importantes, né, e que nos preocupam também em relação aos direitos ameaçados, né, os direitos das crianças que vêm sendo ameaçados. O Estatuto da Criança e do Adolescente, você comentou, né, que já completa 31 anos agora, esse ano, e o Estatuto da Juventude, 8 anos. Então, para finalizar a nossa entrevista de hoje, nós gostaríamos que você fizesse uma avaliação da aplicabilidade dessas legislações, né, na proteção e garantia de direitos das crianças, adolescentes e jovens no Brasil, e gostaríamos também de te ouvir, né, quais seriam as perspectivas pós-pandemia, né, quais políticas públicas deveriam ser priorizadas para esse público pós-pandemia? Como você vê essa questão? Sim, é importante, né, lembrar do Estatuto da Juventude, que é uma legislação aí, como você citou, com 8 anos praticamente, uma legislação ainda desconhecida da maioria da sociedade brasileira. Muitos só lembram do Estatuto na hora da meia entrada, em espetáculos. Atualmente não se lembra desse estatuto porque esses espetáculos não estão nem acontecendo. Então, os cinemas, boa parte deles estão fechados. Então, nem para isso mais tem sido lembrado o Estatuto da Juventude. Mas, de fato, o Estatuto da Juventude é uma conquista importante da juventude brasileira, mas ele precisa ser melhor regulamentado, no meu entendimento. É diferente do ECA, que o ECA gerou toda uma institucionalização que nós não temos na área da juventude, por exemplo. E podemos citar crianças e adolescentes, elas vão, quando estão em uma situação completa de abandono e sem vínculos familiares, elas ficam em abrigos. Completam 18 anos, são expulsas desses como retornar para o convívio familiar, não tem vínculos, né, com familiares, e ela vai completar 18. É um aniversário que é trágico para ela, porque ela vai sair daquele atendimento e vai ficar abandonada, sem nenhum apoio do Estado, né, para essas crianças e adolescentes que viveram institucionalizadas e depois vão para as ruas, daí tem que conviver ou com a situação de rua ou indo para albergues extremamente precários para a população em situação de rua, sem nenhum apoio do poder público. Existem algumas iniciativas de repúblicas para jovens, né? Inclusive, quando eu fui secretário em São Bernardo do Campo, entre 2009 e 2013, nós criamos a primeira república da região do Grande ABC. Então, nós temos algumas iniciativas, mas sequer o Estatuto da Juventude prevê essas repúblicas como obrigação das prefeituras, dos estados, com apoio do governo federal. Nós temos, né, com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a criação de varas da infância e juventude, promotorias da infância e juventude, delegacias especializadas, conselhos tutelares. Então, nós temos toda uma institucionalidade para fazer a lei se efetivar, o que nós não temos com relação ao Estatuto da Juventude. O Estatuto da Juventude ele ficou mais como uma carta de intenções, e cartas de intenções no Brasil, nem quando é obrigatório se cumpre, imagina quando se estabelece apenas como uma carta de intenções. Então, nós temos uma previsão constitucional de que a prioridade absoluta ela passou a atingir, além das crianças e adolescentes, como já existia em 88, depois a juventude também como prioridade absoluta. Mas isso não é uma realidade, principalmente no que diz respeito à nossa juventude, que está cada dia mais marginalizada, excluída, né? Se for ver o desemprego entre os jovens aí de 16 a 30 anos,
Se na população em geral é de perto de 15%, entre os jovens ultrapassa os 30%. Se for ver os homicídios no Brasil, 50 mil mortes aí no ano passado, os jovens são 50% a 60% dessas mortes, né? 60% dessas mortes são jovens, dos 16 aos 30 anos de idade. A população carcerária é majoritariamente uma população jovem também, com menos de 30 anos de idade, 18 a 30 anos de idade, a grande maioria. Então, de fato, nós não temos essa prioridade absoluta para a juventude. A juventude brasileira está cada vez mais excluída, cada vez mais marginalizada, cada vez mais refém da violência e da criminalidade. Então, é necessário, né, nós pensarmos, né, como aprimorarmos o próprio Estatuto da Juventude, como dar uma institucionalidade de fato a esse estatuto. Não basta ter os conselhos municipais de juventude, que sequer os municípios têm, boa parte dos municípios sequer criaram os conselhos municipais de juventude, boa parte dos estados sequer tem conselhos estaduais de juventude. Então, mas também não basta ter esses conselhos como conselhos, né, de discussão de políticas públicas e de deliberações sobre políticas públicas. É importante que existam, mas nós precisamos colocar em prática esse estatuto, né, as políticas públicas que estão lá previstas, e punir quando elas não forem colocadas em prática. Então, falta isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê punições, né, pela falta de aplicabilidade dele, né? Em vários momentos nós vemos aí as promotorias entrando com ações civis públicas, obrigando gestores municipais a criarem vagas em creches, a criarem vagas nas escolas, no ensino fundamental e médio, mas dificilmente a gente nunca vê as promotorias entrando com ações civis públicas para garantir repúblicas para os jovens que não têm condições de retomada dos vínculos familiares, que não têm onde morar em locais adequados, ou para garantir ensino técnico, para garantir ensino profissionalizante, para garantir vagas nas universidades, né, para garantir que eles tenham acesso a programas como o FIES, como o ProUni, né, a bolsas de estudo. Então, a nossa juventude continua extremamente excluída. Então, nós precisamos de debater, né, a eficácia, a efetividade, né, como o Estatuto da Juventude possa sair de uma carta de intenções para, de fato, ser uma legislação imposta aos municípios, aos estados e ao próprio governo federal, aos poderes públicos, né, porque ele, então, tem essa dificuldade aí de aplicabilidade comparável ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, acho que é a única questão aí que eu gostaria, então, de ressaltar essa necessidade de um aprimoramento, né, da efetividade desse Estatuto da Juventude. Acho que o Brasil, ele avançou bastante no atendimento de crianças, mas ele ainda deixa muito a desejar nas políticas públicas, no atendimento, na proteção, principalmente dos adolescentes e jovens, né? Então, mesmo os adolescentes estando sob a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda estão extremamente vulneráveis. Isso desde das escolas, né, públicas do ensino médio, que tem uma qualidade bastante, né, duvidosa, complicada, e também a falta de políticas públicas para a juventude, a falta de ensino técnico, ensino supletivo, ensino noturno. Boa parte dos municípios e estados acabaram com ensino supletivo, ensino noturno. Então, quer dizer, o adolescente, o jovem, ele vai trabalhar durante o dia, à noite ele não consegue estudar porque ele não vai ter os locais, as escolas. Então, nós precisamos, né, e pensar, quando o Estado e a sociedade excluem, o crime inclui. Então, o grande problema no Brasil
é esse, né? Nós precisamos, de fato, investir na adolescência e na juventude, que é o período em que as pessoas mais precisam e são pressionados pelo mercado de consumo, pelos amigos, pela publicidade que diz para eles que eles precisam ter um tênis da marca tal, que eles precisam usar a calça da marca tal, o celular da marca tal, e eles não têm aquela condição econômica para adquirir aqueles bens de consumo. E isso tudo acaba, né, influenciando também no envolvimento com a própria criminalidade. Então, nós precisamos, né, de um investimento muito maior na infância e na juventude, na profissionalização, na inclusão no mundo do trabalho, em bolsas de estudo, né, no acesso ao ensino técnico, ao ensino supletivo, no acesso ao ensino universitário. De fato, nos governos Lula e Dilma, principalmente, nós ampliamos o acesso à universidade, né? Antes, nós tínhamos 10% dos jovens com idade universitária que chegavam às universidades. Depois, nós passamos para 20% dos jovens chegando às universidades. Mas ainda é pouco, nós precisamos ampliar muito mais. E o que nós vemos hoje ainda é um desmonte do ensino público universitário, né? A situação das universidades federais brasileiras, né? E também das universidades estaduais, né? O caso do Rio de Janeiro é um dos casos gritantes, né? Sobre a falta de investimento no ensino universitário público e também a diminuição, né, do compromisso aí do governo, dos recursos do governo com programas como o ProUni, como o FIES. Então, os vários problemas do Enem nos últimos anos, todas essas questões, né, acabam excluindo ainda mais a nossa juventude, né, com relação aos estudos, à formação, né, Então, tudo isso compromete o nosso presente, o nosso futuro enquanto sociedade. Ariel, mais uma vez a gente agradece a sua participação, sua generosidade, o seu tempo e principalmente aí as reflexões que você trouxe, né, para a gente que está aqui conversando com você e também para as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Lucas, eu que agradeço a Magali, um prazer estar conversando com vocês sobre esses temas mais vinculados à infância e à juventude. É claro que a gente também atua em outros temas, em outras áreas, né? Atualmente, assumi a responsabilidade de presidir o grupo Tortura Nunca Mais, que é uma entidade histórica na defesa dos direitos humanos, fundada por Dom Paulo Evaristo Arnes, junto com o reverendo James Wright, com o rabino Henry Sobel, todos já falecidos, né? Uma entidade que surgiu a partir da morte do Vladimir Herzog, que a ditadura forjou como um suicídio, que na verdade ele foi assassinado em 75. Daí surgiu esse movimento Brasil Nunca Mais e depois se transformou no grupo Tortura Nunca Mais. E nós temos que hoje nos preocupar com as ameaças antidemocráticas que pairam sobre o Brasil, sobre a sombra de um possível golpe de Estado que existe hoje, de fato, no Brasil, sobre a possibilidade até de não termos eleições, ou se as eleições ocorrerem, não conseguirmos dar posse a um presidente que seja eleito pela maioria da população. Então, nós, de fato, como acadêmicos, como pensadores, como pessoas que defendem os direitos humanos, a democracia, uma sociedade realmente mais justa, e inclusive debatendo, né, com pessoas de outros países, porque esse tema também envolve a questão da memória e da verdade, né? Países como Chile, Argentina, Uruguai, eles de fato avançaram muito mais nesse debate da memória, da verdade, da punição dos agentes violadores de direitos humanos nas suas ditaduras. Já o Brasil não. E isso tem muito a ver com o que nós estamos passando atualmente, né? Essa falta de memória, verdade, de punição
dos violadores de direitos humanos na ditadura, acabaram também favorecendo esse momento atual que o Brasil vive, e as distorções, a falta de compreensões adequadas sobre direitos humanos na nossa sociedade brasileira. Então, é também necessário, importante, fundamental todos nós debatermos também essa questão, até porque nós certamente seremos os mais atingidos num eventual golpe de Estado, num eventual governo totalitário e ditatorial. Nós seremos os primeiros a sermos perseguidos, a sermos presos, a sermos torturados, porque todos sabem que nós não estamos nos contrapondo, né, a qualquer tipo de regime ditatorial ou regime que cometa injustiças e violações de direitos humanos. Então, acho que é o último aí recado também importante, já que vocês dialogam, né, com setores de outros países, que fiquem também atentos, né, com relação à situação brasileira, né, e à solidariedade também com aqueles que defendem essas bandeiras, né, democráticas no Brasil. Lutemos pela nossa democracia, né? A gente convida a você que está aqui nos assistindo a compartilhar esse vídeo com seus amigos e também com pessoas interessadas nos estudos da infância, como também se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até a nossa próxima entrevista.